Boa noite a todos e a todas. Hoje teremos a nossa última conversa sobre o Mahabharata. Claro que dizer isso, além de ilusório, é muito pretensioso, né? E realmente impossível, já que o Mahabharata, assim como As Mil e Uma Noites, é um livro infinito, ou como a Divina Comédia, é um livro que pode ser lido ao longo de toda a vida e, mesmo assim, não esgotaremos todas as riquezas contidas nessas obras. Para a aula de hoje, eu selecionei trechos de alguns capítulos do Mahabharata, para termos uma ideia de algumas das aventuras, né, dos Pandavas. Então, começando no capítulo 4, Duryodhana começa a sua conspiração. Os Pandavas começaram a desfrutar da vida em Hastinapura, a capital do reino de Bharata. Eles se divertiam com os 100 filhos de Dhritarashtra, que se tornaram conhecidos como os Kauravas, ou Kurus. Os filhos de Pandu sobressaíam aos Kauravas em todas as esferas, em força, conhecimento e proeza com armamentos. Bhima era especialmente poderoso e encontrava deleite em derrotar os Kauravas em esportes, lembrando que os príncipes indianos, que eram kshatriyas, eles, desde muito jovens, recebiam tanto a instrução em esportes quanto em artes marciais, tanto formas de luta, né, sem armas, como um tipo de boxe indiano, quanto modalidades com armas, como a espada e o arco e flecha. Eles não seriam capazes de igualá-lo em nada. O exuberante Bhima possuía a infatigável energia de seu pai divino. Em luta, era incomparável e podia facilmente rastrear os ataques de qualquer número de Kauravas, ou seja, podia enfrentar todos os 100 Kauravas de boa. Movido por um senso de diversão infantil, ele frequentemente pregava peças neles, rindo quando ficavam irritados e tentavam em vão revidar. Particularmente, Duryodhana considerava as brincadeiras e o poder de Bhima intoleráveis. Bhima era filho da rainha Kunti com Vayu, o deus do vento, e era o mais forte de todos os Pandavas. Como o filho mais velho do rei cego, Duryodhana desfrutava do mais grandioso prestígio na casa Kuru. Os Kurus mais velhos haviam cuidadosamente o criado e treinado nas artes reais, tendo-o como possível futuro imperador do mundo. Lembrando que a palavra Bharata tanto significa Índia quanto significa mundo. Temerosos dos agouros manifestos antes seu nascimento, os Kurus mais velhos dedicaram especial atenção a ensinar-lhe códigos morais. Quando nasceu Duryodhana, houve maus presságios de que ele traria desgraça para toda a família. O príncipe era tanto poderoso quanto capaz, em todas as esferas, de manejo de armas e política, e estava acostumado a ser o centro das atenções no Palácio Real.
desde seu nascimento. Quando os Pândavas chegaram, entretanto, tudo isso mudou. Os filhos de Pandu eram gentis, modestos e devotados aos mais velhos. Eles logo se tornaram queridos a Bhishma, Vidura e outros Kurus de destaque. Bhishma e Vidura eram brahmanas. Logo, eles eram conselheiros do rei Dhritarashtra. Tanto Bhishma quanto Drona, embora fossem brahmanas, também eram mestres em artes marciais. Ou seja, eles eram meio brahmanas e meio kshatriyas. E eles foram os instrutores de luta, tanto dos filhos de Pandu, quanto dos filhos de Dhritarashtra. A conduta deles trazia uma bem-vinda mudança para a atmosfera palaciana, antes sob a influência de Duryodhana e seus irmãos, que tendiam a ser egoístas e orgulhosos, e frequentemente muito arrogantes. Os 100 filhos de Dhritarashtra representam os vícios, e os 5 filhos de Pandu representam as virtudes. Duryodhana logo se tornou invejoso de seus 5 primos. Sua inveja crescia como uma fogueira alimentada por óleo, quando via as brincadeiras de Bhima. Cuidado para não confundirem Bhima, o filho de Vayu, o deus do vento, que é um dos 5 Pândavas, com Bhishma, que é o sacerdote, né, o Brahmana, e também mestre em artes militares. Após um dia de humilhações nas mãos de Bhima, Duryodhana considerou que aquilo se tornara absolutamente insuportável. Ele falou com Dushasana, o segundo mais velho entre os 100 Kauravas. Disse ele: querido irmão, Bhima é um constante espinho em nossa vida. Ele desafia todos nós, e embora sejamos em número de 100, ele facilmente nos joga para todos os lados, como um punhado de grama. Não conseguimos ser melhores do que ele em nenhuma atividade. Por que, mesmo no ato de comer, ele nos rebaixa, consumindo uma quantia de alimento igual a que 20 de nós conseguiria comer? Algo tem que ser feito para deter seu orgulho. Duryodhana revelou seu plano nefasto ao irmão. Amanhã servirei a Bhima um grande banquete envenenado. Quando ele desmaiar após comer, hei de amarrá-lo e jogá-lo no rio Ganges. Uma vez que Bhima esteja morto, os outros irmãos ficarão fracos e poderemos lidar com eles facilmente. Assim, minhas reivindicações ao trono não conhecerão opositores. Perdão, minha reivindicação ao trono não conhecerá opositores. Dushasana sorriu em aprovação. Ele também tinha a conduta de Bhima como intolerável e, tal como Duryodhana, também considerava que seu prestígio na casa Kuru diminuíra desde a chegada dos Pândavas. Ele passou seu braço em volta de seu irmão e os dois rumaram de volta para o palácio, rindo juntos enquanto caminhavam pela trilha da floresta. Na manhã seguinte, Duryodhana sugeriu que todos os príncipes fossem ao rio
para se divertirem na água. Eles logo subiram em suas refulgentes quadrigas, as quais pareciam cidades, e tinham grandes rodas que retumbavam como trovões, enquanto giravam, levantando nuvens de poeira. A quadriga é semelhante àquela biga, né, de Ben-Hur, aquele carro de guerra puxado por cavalos. A diferença da quadriga mencionada no Mahabharata é que ela teria, né, um tamanho descomunal. Ao chegarem às margens do rio, os poderosos príncipes, rindo e brincando, apearam de seus carros e entraram na grande casa de diversões que Dhritarashtra construíra para eles. Duryodhana escolheu sentar-se ao lado de Bhima. Ele, então, ordenou que os criados servissem a comida. Os pratos eram refinados. Duryodhana misturara pessoalmente o veneno à comida que trouxera para Bhima. Ele ofereceu o prato a Bhima, fingindo afeição e dando-lhe de comer com as próprias mãos. O desmalicioso Bhima de nada suspeitou e, alegremente, comeu sua quantia habitual. Duryodhana regozijava interiormente, enquanto Bhima devorava os bolos, as tortas, os cremes, as bebidas e outras preparações. Terminado o banquete, Duryodhana sugeriu que todos eles descessem para o rio, a fim de se divertirem. Os jovens correram para o rio, cheios de alegria. Eles lutavam e se engalfinhavam à beira do rio, e aquele que fosse mais forte atirava o outro dentro de suas águas azuis e límpidas. Como costumeiro, Bhima era o mais enérgico. O veneno parecia não ter efeito sobre ele. Bhima consumira veneno o suficiente para matar 100 homens, mas não foi antes do anoitecer que o filho do deus dos ventos começou a sentir os efeitos dos alimentos envenenados. Com o cair da noite, sentiu-se tão sonolento que decidiu deitar-se à margem do rio para descansar. Gradualmente, caiu em um sono profundo. Quando os outros príncipes voltaram para a mansão, Duryodhana viu sua oportunidade. Juntamente com Dushasana, ele amarrou os braços e as pernas de Bhima com cordas fortes. Olhando furtivamente ao redor, os irmãos rapidamente rolaram o príncipe inconsciente para dentro do rio. Bhima afundou para o fundo do rio e foi levado pelas correntezas submarinas. A morada celestial das serpentes divinas, Nagas, podia ser acessada através do Ganges, e Bhima foi levado por um trajeto místico diretamente para o meio delas. As Nagas eram seres sobrenaturais em forma de serpentes que habitavam os rios e tinham grande força e poderes mágicos. Imediatamente, as cobras começaram a morder o humano, que tão repentinamente aparecera diante delas. Seu veneno mortal revelou-se um antídoto ao veneno herbáceo que Duryodhana havia administrado. Bhima lentamente recobrava seus sentidos, à proporção
que o efeito do veneno era mitigado. Ao despertar, viu-se às margens de um estranho rio, rodeado por grandes serpentes a mostrarem suas presas. Bhima rompeu as cordas que prendiam seus membros. Ele pegou as cobras e as golpeou explosivamente contra o chão. Ele esmagou algumas com seus pés e atirou outras ao longe. Vendo-o inconscientizar, deve ser um verbo neológico, né? Dezenas delas, as cobras que ainda o podiam fazer, fugiram aterrorizadas. Essa não seria a única vez que Duryodhana e seus irmãos atentaram contra a vida de Bhima ou dos 5 Pândavas. Houve uma outra ocasião em que ele mandou construir um magnífico palácio feito de cera e convidou os Pândavas para um banquete nesse palácio. Em determinado momento, Duryodhana e os seus irmãos saem do palácio e colocam fogo na cera. Porém, antes que o fogo consumisse, né, todo o palácio, Bhima conseguiu cavar um buraco no chão para que ele e seus irmãos escapassem com vida. Agora eu vou pular para o capítulo 5, a exibição marcial. Entre os aprendizes de Drona, os rivais Bhima e Duryodhana se tornaram ambos incomparáveis na luta com massas, aquele tipo de arma que a gente vê nos filmes sobre a Idade Média, né? Que é um tipo de bastão que tem uma bola de ferro numa de suas extremidades. E o Yudhishthira era o melhor lanceiro e guerreiro em quadriga. Nakula e Sahadeva eram os melhores espadachins, e Ashvatthama, por sua vez, mostrava ser o mais habilidoso no uso de armas místicas. No Mahabharata, além das armas convencionais dos kshatriyas, são mencionadas várias armas místicas que tanto os Kauravas quanto os Pandavas receberam dos semideuses, como Indra e Shiva. Ele se tornou um Atirata, um guerreiro capaz de lutar simultaneamente contra 60.000 guerreiros. Isso apenas ampliou a inveja que os filhos de Dhritarashtra nutriam contra ele, bem como contra seu irmão, o robusto Bhima. Um dia, Drona decidiu testar as habilidades de seus alunos. Ele acomodou um pássaro de mentira no alto de uma árvore. Chamando todos os príncipes, ele disse: pegai vossos arcos e flechas. Um a um, chamar-vos-ei para que vos adianteis e mireis o olho do pássaro. O primeiro a ser chamado foi Yudhishthira. Depois que colocara uma flecha em seu arco e mirara, Drona perguntou: ó príncipe, dize-me o que vês. Yudhishthira respondeu que via seus irmãos, Drona, a árvore e o pássaro. Drona perguntou-lhe repetidamente o que ele via, e cada vez recebeu a mesma resposta. Drona, então, repreendeu Yudhishthira e disse-lhe que se afastasse sem atirar sua flecha. Não conseguirás atingir o alvo, disse ele, aborrecido. Duryodhana foi o próximo a ser chamado.
Quando ele estava pronto para atirar, Drona fez-lhe a mesma pergunta. O príncipe respondeu como Yudhishthira o fizera. E Drona, do mesmo modo, disse-lhe que voltasse para o seu lugar. Um a um, os príncipes foram chamados, e todos responderam similarmente a Drona, e não receberam autorização para atirar no pássaro. Por fim, Arjuna foi chamado. Quando ele estava preparado para atirar e segurava seu arco em um semicírculo, Drona disse: descreve-me o que vês. Consegue ver a minha pessoa, a pessoa de teus irmãos e a árvore? Arjuna respondeu: vejo apenas o pássaro. Não consigo ver-te, tampouco meus irmãos ou a árvore. Drona ficou satisfeito. Ele guardou um instante e solicitou: se consegues ver o pássaro, descreve-o, por favor. Arjuna respondeu: vejo apenas a cabeça do pássaro, não consigo ver o seu corpo. Drona sentiu os pelos de seu corpo se arrepiarem. Deveras agradado, ele disse: atira. Arjuna liberou sua flecha, a qual atingiu precisamente o olho do pássaro de madeira. Com lágrimas de felicidade, Drona abraçou seu discípulo, enquanto Duryodhana e seus irmãos assistiam tudo com grande raiva. Embora esta seja uma narrativa hindu, ela lembra muito as histórias tradicionais japonesas relativas às artes marciais, em que vários elementos são importantes, como o Maai, que é a distância física entre dois guerreiros, o Deai, que é uma distância emocional, psicológica, e, sobretudo, a concentração. Num duelo entre samurais, por exemplo, o ideal do samurai é que, no momento do combate, ele não sinta medo, ele não sinta raiva, ele não sinta inveja, ele não sinta que vai vencer, ele não sinta que vai perder, que ele esteja com a mente completamente aberta e receptiva, sem se prender a nada. Há uma história bastante conhecida do Miyamoto Musashi, de que ele foi desafiado para um duelo. E, geralmente, nos duelos, antes de sacarem as espadas, os guerreiros olhavam um para o outro para sentirem o oponente. E o oponente de Musashi olhou para ele e não percebeu nenhum tsuki. Tsuki é brecha. Principalmente na arte da espada, esse é um conceito importante. Quando você olha, né, para o adversário e você tem uma intuição de que a axila direita dele está desprotegida. Então, é ali que você vai fazer o seu corte. Ou ainda que, sei lá, a perna esquerda esteja muito exposta. Enfim, você vai perceber o adversário para saber como que você vai atingi-lo. E o oponente de Musashi olha para ele e não encontra nenhuma abertura. Então, ele nem saca a espada. Ele tira a espada do lado esquerdo, volta para o lado direito, se inclina para Musashi e vai embora, porque ele percebe que não teria nenhuma chance de enfrentar Musashi. Uma outra história interessante é a de um samurai que teve o seu mestre assassinado
por um outro samurai de um outro clã. E então ele parte em perseguição ao assassino para vencer o seu mestre, para vingar o seu mestre. E ele anda por todo o Japão até que finalmente encontra o seu adversário. Aí ele o encurrala, saca a espada, fica em posição, se prepara para cortar quando o adversário cospe no rosto dele. Nesse momento, ele sente raiva. Então, ele guarda a espada, dá as costas e vai embora. O propósito desse samurai era apenas vingar o seu mestre, completamente vazio, sem ter nenhum tipo de sentimento em relação ao seu oponente. No momento em que ele recebeu a cuspida, ele sentiu raiva. Então, se ele o matasse naquele instante, ele mataria com raiva. Não seria uma morte limpa, não seria uma morte honrada. Então, era preferível guardar a espada e ir embora. Tudo isso que eu mencionei tem muito a ver com esse episódio de Árjuna, porque é a questão do foco, né, da atenção. Ao mesmo tempo, você tem um alvo, mas você não é aprisionado por esse alvo, pelo menos nas histórias japonesas. Você tem o objetivo de cortar a cabeça daquela pessoa. E, ao mesmo tempo, você está receptivo ao que acontece à sua volta, uma vez que pode surgir alguém atrás de você ou do seu lado, e você tenha que se defender primeiro de um outro ataque antes de cortar a cabeça do seu oponente principal. Enfim, tudo isso para falar a respeito de foco e desapego, concentração, que são qualidades necessárias, né, ao guerreiro. Pois bem, vamos agora pular para um capítulo bem mais para frente. Quando eu leio o Mahabharata, seja em aula, seja leitura pessoal, a minha vontade é ler os 2 volumes de uma vez só, sem parar, né? Porque é um livro maravilhoso. Mas nós temos apenas 1 hora. Então, agora eu vou pular para o capítulo 10. O Svayanvara de Draupadi. Svayanvara é uma cerimônia de casamento em que a noiva recebe autorização do pai para escolher o seu noivo. Então, vários príncipes pretendentes vão até o palácio dessa princesa e ela escolhe com quem ela quer casar. E ela pode apresentar um desafio. Quem for capaz de beber mais cerveja em 1 hora, quem for capaz de levantar o arco de Shiva, quem for capaz de fazer isso, de fazer aquilo, ela pode propor, né, uma espécie de jogo, um desafio aos seus pretendentes. Draupadi é filha de Drupada, né, um rei aliado dos Pândavas. Muito bem. Após alguns dias de viagem, as trilhas florestais conduziram os Pândavas e Dalmia até a estrada para Panchala. Em seu caminho pela ampla estrada de pedra, encontraram-se com um grupo de brahmanas. Os brahmanas perguntaram: quem sois vós e para onde ides? E o Distira respondeu que eles eram 5 brahmacharis, estudantes celibatários, que vinham de Ekachakra juntamente com seu professor. Os brahmanas, então, exortaram os irmãos a irem ao Svayanvara de Draupadi. Acompanhai-nos
estamos indo diretamente para lá. O magnânimo rei Drupada distribuirá vastas riquezas aos brâmanas em nome de sua divina filha. Mais uma vez, os Pândavas ouviram acerca do extraordinário nascimento e da igualmente extraordinária beleza de Draupadi, bem como acerca dos detalhes de seu iminente Svayamvara. Todos em Campilia iriam comparecer à celebração. Haveria atores, cantores, dançarinos e peritos recitadores das antigas histórias védicas. Até hoje, na Índia, há pessoas que ganham dinheiro recitando versos do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, do Mahabharata e outras escrituras hindus. Vigorosos lutadores competiriam e atletas fariam maravilhosas exibições. Comida e bebida da melhor qualidade seriam servidas em abundância. E, ao fim da celebração, Draupadi selecionaria um esposo de entre os reis e príncipes de todo o mundo ali reunidos. Os brâmanas contaram aos Pândavas que haviam ouvido que Drupada estabelecera uma prova muitíssimo difícil para aqueles que pretendessem ganhar a mão de sua filha. Os reis que iriam aos Svayamvara para competir pela princesa também distribuiriam muita caridade aos brâmanas, com a esperança de invocar auspiciosidade para si mesmos e para serem exitosos na realização da prova. Os brâmanas riram enquanto falavam. Eles apontavam para o pano simples que os Pandavas estavam vestindo. Abre aspas. Parece que vós, garotos, poderíeis usar trajes novos. Segui-nos, uma vez que hajais recebido tudo do que necessitam, podeis retornar ou ir para onde desejardes. Havendo convidado os 5 irmãos para viajarem com eles, os brâmanas continuaram. Quem sabe? A princesa talvez até mesmo selecione um de vós, visto que sois todos jovens e belos, quanto os moradores do céu. Eles apontaram para Bhima. Este jovem assemelha-se a um deus e possui um corpo forte como um raio. Ele certamente ganhará muita riqueza caso participe das competições marciais. E o Yudhishthira sorriu. Todos nós vos acompanharemos para Campilia. Pedimos a gentileza de nos guiardes. O grupo foi em frente. Eles viajavam ao longo do dia e, à noite, paravam em bosques à beira da estrada ou às margens de lagos. Com fala cordial e conduta gentil, os Pândavas tornavam-se queridos a todos com quem se encontrassem, mas ninguém os reconhecia. Já nos arredores da cidade, ficaram em uma pequena vila, indo de casa em casa, de sorte a encontrarem acomodações, logo foram recebidos por um oleiro e sua família. Os irmãos se estabeleceram ali e viviam de mendicância, tal como haviam feito em Ekachakra,
ou seja, eles estavam disfarçados de brahmanas. Eles se informaram com os moradores da vila que a realização da cerimônia aconteceria em poucos dias. O rei estabeleceu uma prova árdua para a obtenção de Draupadi. Um pequeno alvo fora posicionado no topo de um poste alto. Abaixo do mesmo havia um prato giratório com um pequeno buraco nele. Uma flecha tinha de ser atirada pelo buraco no momento em que se alinhasse com o alvo. O rei também determinara que um arco em particular teria de ser utilizado, um arco que um homem comum sequer conseguiria erguer. O arco que pertenceu a Shiva. Somente um guerreiro excepcional seria capaz de passar no teste e ganhar a mão da divina e magnífica Draupadi. Bom, vou pular aqui alguns trechos. Claro que nós podemos nos lembrar aqui da história do filme Excalibur, baseado nos romances de cavalaria, né, do ciclo do Rei Arthur. Em Excalibur, que é o nome de uma espada, o episódio central, né, do filme é que há uma competição em que vários cavaleiros participam de uma disputa para ver qual deles seria capaz de retirar a espada presa em uma bigorna. E apenas o rei Arthur estava predestinado a ser vitorioso nessa tarefa. No caso do arco, podemos lembrar ainda do arco de Ulisses. Quando Ulisses retorna a Ítaca, depois de ter ido guerrear em Troia e percorrer os oceanos durante 12 anos, por uma maldição de Netuno, ele finalmente volta à sua casa, maltrapilho, sujo, fedendo, com cabelo comprido, né, barba, bigode, irreconhecível. Apenas o seu cão e a sua criada o reconheceram. E Ulisses foi para o palácio. E nesse palácio, o que estava acontecendo é que os pretendentes à mão de Penélope, que acreditavam que Ulisses estava morto, passavam as noites em dispendiosos banquetes, comendo dos melhores pratos, bebendo os melhores vinhos, esperando que Penélope terminasse de fazer uma tapeçaria e então escolhesse um marido para ela. Todos os dias, Penélope tecia e à noite ela desfazia os fios, de modo que esse trabalho nunca terminava. E os pretendentes continuavam lá, comendo e bebendo. Quando Ulisses viu esta cena, ele levantou o seu arco, que apenas ele era capaz de erguer, e disparou flechas que mataram todos os seus rivais, né, todos os pretendentes de Penélope. É uma história muito parecida com essa contada no Mahabharata. É claro que Arjuna é o guerreiro que será capaz de levantar o arco, acertar o alvo e conquistar a mão de Draupadi. Quando isso acontece, Arjuna vai correndo para o quarto da mãe contar a notícia. Minha mãe, a senhora não sabe o que eu consegui. A rainha Kunti respondeu: divida com seus irmãos. E Arjuna ficou perplexo, né? Ele explicou para a mãe: não, a senhora não entendeu direito. Eu ganhei a mão de uma princesa, eu vou me casar com Draupadi. E a rainha Kunti
repetiu: divida com os seus irmãos. E por causa dessa frase, né, da rainha Conti, Draupadi se casou com os 5 irmãos Pândavas. Bem, haveria muito mais histórias para contar, né? Mahabharata é um livro infinito, e o seu ponto principal, né, o seu capítulo principal, é a Batalha de Kurukshetra. Após um exílio de 12 anos, assim como Rama ficou 12 anos na floresta, e Ulisses ficou 12 anos vagando no oceano, os Pândavas ficaram também 12 anos no exílio, até que finalmente eles retornaram e conseguiram juntar um poderoso exército com reis, né, como Drupadi, o pai de Drupada, né, o pai de Draupadi, e vários outros reis locais que não se submeteram à tirania de Duryodhana e seus irmãos. Então, os Pândavas conseguem, né, reunir um exército e marcham para o campo de batalha de Kurukshetra. Nota, essa batalha foi combinada entre os dois lados. Eles combinaram o dia, a hora e o local do início da guerra. Era assim, pelo menos nos relatos, né, antigos, que se travavam as guerras aristocráticas, né, em épocas mais remotas. Era considerado mais honroso você avisar o seu oponente: eu vou atacá-lo, e combinar com ele o dia, a hora e o local do combate. Muito bem. E quando Arjuna chega ao campo de batalha de Kurukshetra, que antes de ser um campo de batalha, era um local de peregrinação religiosa, Arjuna pediu ao condutor de seu carro de guerra, Krishna, que era seu parente e amigo, que levasse o carro até o centro de Kurukshetra, para que ele pudesse ver os seus oponentes. É aqui que começa, né, o Bhagavad Gita. Arjuna vê, do outro lado, seus antigos mestres, como Bhishma, Drona, seus primos, seus tios, amigos, avós, e ele fica... ele sente uma compaixão imensa por aquelas pessoas. Ele foi o melhor guerreiro de sua época. Ele poderia matar milhares de guerreiros. No entanto, ele não desejava a morte de seus parentes e amigos. Então, ele joga o seu arco Gandiva no chão e diz a Krishna: não lutarei. Esse é o ponto de partida para o maravilhoso diálogo entre Krishna e Arjuna, em que Krishna vai ensinar a Arjuna, primeiro, a diferença entre corpo e alma. Apenas o corpo perece, a alma sobrevive, e conforme o seu karma, ela pode renascer num planeta celestial, nesta terra, ou num dos reinos infernais. Aí Krishna fala sobre o karma, fala sobre a ação desinteressada, o dever de um guerreiro. Todas as castas na Índia tinham deveres específicos, e o dever ocupacional de um guerreiro era lutar. Então, Arjuna tinha que cumprir com seu dever de guerreiro. Porém, além disso, ele poderia praticar ao mesmo tempo serviço devocional, ou Bhakti Yoga, não pensando no resultado da batalha, não pensando em vitória e derrota, em lucro ou perda, em vida ou morte. Lutar apenas pelo dever de lutar e oferecer o resultado de suas ações à divindade, que no caso era o próprio Krishna,
né, manifestado com a aparência, né, de um ser humano, para poder ensinar a ciência do yoga a Arjuna. Ao longo do Gita, vários ensinamentos são transmitidos, né? Não é uma ocasião adequada para tratarmos disso. Eu até tenho um vídeo sobre o Bhagavad Gita, que depois eu posso enviar a vocês. E um dos pontos altos do Gita é quando Arjuna reconhece Krishna, né, como Deus e pede a ele que manifeste primeiro a sua forma de Narayana, que é a forma de Vishnu, com 4 braços, pele azul, e em cada mão segurando um objeto diferente, como uma concha, um búzio, né? Um disco de arremesso, que é uma espécie de shuriken, né? Que é a principal arma de Vishnu, e outros objetos sagrados. E depois Arjuna pede a Krishna que ele mostre a sua forma universal. Aí acontece uma teofania, né, indescritível, porque Krishna se transforma numa forma com milhares de cabeças, mãos, bocas, braços, olhos. E Arjuna, olhando para Krishna, ele via o presente, o passado, o futuro, todos os mundos, tudo que existiu, que existe, que irá existir, em um único ponto, como no conto Aleph, do Jorge Luiz Borges. Então, uma verdadeira teofania. A diferença entre a epifania e a teofania é que a epifania é quando você tem uma revelação, né, por um sonho, por uma experiência alucinógena, ou por qualquer outro meio, né, sobrenatural ou não, e você chega a uma determinada verdade. Enquanto a teofania é a manifestação direta de Deus. E olhando para as bocas de Krishna, Arjuna vê que os corpos de seus inimigos estão sendo dilacerados pelos dentes de Krishna. E pedaços desses corpos caem, né, da boca de Krishna. Então, é uma visão terrível. E Krishna diz a Arjuna: todos esses guerreiros que você vê já estão mortos. Essa é a minha vontade. Você irá apenas realizar o meu desejo. Depois, Arjuna treme e pede a Krishna que volte à sua forma normal, né, de um adolescente de pele azul. Embora Krishna já tivesse netos, ele tinha a aparência de um jovem. E então Arjuna se convence, fica convencido de que ele deve lutar, e junto com seus irmãos, ele vence os Kauravas, e o seu irmão mais velho, Yudhishthira, assume o trono de Hastinapura, passando a exercer o governo de um modo justo, de acordo com o Dharma universal. A partir desse momento, acontecem mais algumas coisas, até que Krishna resolve voltar à sua morada em Vaikuntha Loka, que seria o equivalente ao paraíso cristão, né? E quando Krishna abandona a Terra, tem início Kali Yuga, a Idade das Trevas, que, segundo as escrituras hindus, terá a duração de 432 mil anos, sendo que já se passaram 10 mil anos de Kali Yuga. Então, se o mundo está essa desgraça agora, imaginem daqui a 20 mil anos ou daqui a 100 mil anos. Né? Hitler vai ser um escoteiro perto dos futuros tiranos. Bem, então por hoje encerramos por aqui. E na próxima semana
começaremos a estudar os relatos bíblicos, é claro que sob uma perspectiva leiga, né? Enquanto literatura, e não enquanto leitura religiosa. Então, boa noite a todos e a todas, e até o nosso próximo encontro.